Então, a minha ideia hoje para essa live, quando vocês viram ali o tema Evidence-Based Design na prática, aqui hoje a gente vai trazer conceitos, vai trazer teoria, a gente vai ter um entendimento sobre o que é isso. Eu quero começar, gente, a trazer um pouquinho sobre o Evidence-Based Design, tá? O que vocês. Alguém aqui nunca tinha ouvido falar em Evidence-Based Design? Design baseado em evidências? É um tema novo para vocês? Coloquem para mim no chat, só para eu entender também o nível de consciência, né? Saber quem já está um pouco mais avançado, quem começou a entrar no assunto por agora. Comenta aqui para mim, por favor. É a primeira vez que eu falo sobre a nomenclatura, né? Mas o Evidence-Based Design, ele vem sendo a base da nossa metodologia na NeuroArc desde o início, desde os primórdios, tá? E de fato é novo, né, gente? A gente vai depois olhar um pouquinho para a história do Evidence-Based Design, a gente vai ver que é algo novo, que não foi algo que iniciou já há muito tempo. O que de fato é o Evidence-Based Design? E eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho da onde surgiu, né? Ele surge muito com base no conhecimento da área da saúde, tá? Então, assim como na área da saúde, todos os protocolos de cura, de cuidado, eles são baseados em pesquisas, em evidências, né? Você vai colocar ali um medicamento para o seu paciente, você vai, obviamente, embasar que esse medicamento você vai ter uma base sólida científica já que demonstra de que aquele medicamento funciona para aquele fim especial. Então, todas as soluções, a base da saúde, ela é embasada já em pesquisas, em dados, em confirmações de que aquilo funciona ou não, certo? Então é um pouco disso, dessa base da saúde que vem para o entendimento do design baseado em evidências, que nada mais é que um processo. Então, quando a gente fala como que a gente poderia conceituar o que é o design baseado em evidências, ou o evidence-based design? E aqui, gente, até o conceito que eu trago do The Center for Health Design, que é a organização que iniciou todo esse processo, né? É onde tudo nasceu. Inclusive, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre a primeira pesquisa que foi feita, justamente relacionando o ambiente físico com a melhora da saúde dos pacientes. Mas o The Center for Health Design é uma organização sem fins lucrativos que busca também compartilhar pesquisas que saem sobre o assunto, e o conceito deles para o Evidence-Based Design é justamente que ele é um processo, tá? Eu tinha até separado aqui para eu ler para vocês essa definição, ó. Então, o Evidence-Based Design é um processo de basear decisões de projeto em pesquisas confiáveis, com o objetivo de alcançar os melhores resultados possíveis, tá? Então, o que é o evidence-based design? É um processo de projeto. E dentro desse processo de projeto, eu embaso as minhas soluções em dados, em pesquisas. E qual foi a primeira pesquisa que relaciona o ambiente físico com a questão da melhora da saúde de pacientes? Eu quero ver aqui se vocês estão afiados, porque quem é aluno NeuroArc já sabe sobre esse estudo de cor e salteado. Vou jogar para vocês aí. A Roger Ulrich, ele mesmo. Ele mesmo. E a primeira pesquisa que ele fez, gente, lá em 84, foi justamente a pesquisa que é mais disseminada hoje aí no tema, que é da vista das janelas, né?
Lembram a pesquisa que ele fez? Que era entender a recuperação de pacientes em quartos que tinham janelas com a vista para uma parede de tijolos e quartos que tinham a janela para uma parede com vista para a natureza, né? E olha só que legal. Ele teve resultados incríveis, tá, gente? Foi realmente uma virada de chave, porque, de fato, aqueles pacientes que se recuperavam em quartos com vista para a natureza, eles não só tiveram uma recuperação mais rápida, mas precisaram de menos medicamento, relataram sentir menos dor. Então, realmente foi, assim, um benefício muito amplo desse estudo dele. E aí, Gabi, da onde que você está tirando isso, né? Além de toda a referência que existe no portal do The Center for Health Design, que é justamente essa organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos. Essa história do Roger Ulrich, ela está publicada nesse livro que quem é aluno da Neurarc também sabe que a gente ama, né? É maravilhoso, o Healing Spaces, o livro da Esther Sternberg, e ela começa, gente, o primeiro capítulo é justamente sobre esse estudo do Roger Ulrich, tá? Que foi esse estudo, então, feito em 84. E olha só que legal, porque nesse primeiro capítulo ela fala um pouquinho sobre a motivação do Roger Ulrich em fazer essa pesquisa. E a motivação dele, quando ele fala sobre a motivação, ele simplesmente fala assim: ah, me parecia que era algo muito óbvio se fazer que era algo muito, assim, era muito óbvio, não foi na cabeça dele, não foi uma coisa muito criativa. Ele tinha o ambiente, ele tinha os dados, ele tinha todo o monitoramento dos pacientes para entender como estava sendo a recuperação desses pacientes, então ele tinha a faca e o queijo na mão para poder produzir esse estudo. Ele tinha os quartos que tinham a vista para o tijolo e ele tinha o quarto que tinha a vista para a natureza. Então, ele tinha, de fato, a faca e o queijo na mão para poder desenvolver esse estudo. Só que, gente, quando a gente fala de evidence-based design, então a gente vai ver que é algo novo, né? Então, se o primeiro estudo que relaciona o ambiente físico com a recuperação de pacientes aconteceu lá em 84, de fato é algo que é muito novo dentro do campo da ciência, não é algo do conhecimento milenar nosso. Só que nós, arquitetos, a gente não pode deixar de trazer esse ponto também. Muito do nosso trabalho a gente embasa no quê? Muitos falam, né? Ah, no feeling. Trabalhou por muito tempo, hoje não tem como mais trabalhar com a intuição. Se a gente for olhar, e aí a gente está primeiro falando que o evidence-based design ele nasceu em ambientes de cura. A gente está falando em ambientes de saúde, em hospitais, em clínicas, certo? Hoje a gente já sabe que o evidence-based design ele está extrapolando isso. A gente já pode utilizar ele em todas as áreas de ambiente, como ambientes educacionais, tem livros, inclusive, sobre evidence-based design para ambientes educacionais, ambientes comerciais, ambientes corporativos, ambientes residenciais, por que não? A gente pode levar, por quê? Porque é um processo, é uma metodologia. Então, isso pode ser aplicado em qualquer área do ambiente físico, tá? Então, a gente vai ver que ele começou aí a se desenvolver a partir desse estudo do Roger Ulrich, que começou em 84. Mas, se a gente olhar para a história sobre os ambientes de saúde, a história da arquitetura sobre os ambientes de saúde, a gente vai se deparar em civilizações antigas, que me parece já tinham um conhecimento intuitivo sobre quais pontos são extremamente necessários para um ambiente de cura, por exemplo. Né? A gente pode até voltar aí
ao templo dedicado à medicina lá na Grécia Antiga, onde as pessoas se iam para esse local quando elas precisavam se recuperar de algo relacionado à sua saúde física ou sua saúde mental. E esse ambiente ele foi construído com uma vista para o Mediterrâneo, em uma área montanhosa, onde havia uma abundância em ar livre de poluentes. Então, uma série de benefícios com quartos com vistas maravilhosas. Então, a vista para o horizonte também era uma prioridade desses espaços. Então, não é que a gente não tem esse tipo de conhecimento. A gente tem esse tipo de conhecimento, ele está dentro de nós. Essa intuição, ela é válida. A gente não pode esquecer da nossa intuição. Inclusive, no nosso livro, para quem não tem ainda ambientes que inspiram, a gente vai trazer dados, ciências e sensibilidade. A gente não pode deixar nossa sensibilidade de fora. Ela, inclusive, a partir do momento que você tem dados para direcionar o seu projeto, para embasar o seu projeto, e daí você, como um profissional sensível, como um profissional intuitivo, você utiliza dessa intuição para aprimorar a criatividade dentro do processo, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, a gente não pode deixar esse conhecimento que já está dentro de nós, de fora. Mas qual é o benefício que o Evidence-Based Design vai trazer para a gente? É justamente esse embasamento. Porque depois que essa pesquisa do Roger Urich foi publicada, muitas pessoas, desde lá daquela época, começaram a olhar para isso e basear as suas soluções de projeto com esse estudo. Então, houve um crescimento em ambientes de saúde, como hospitais, como clínicas, que dão hoje ênfase à questão da vista da janela, da necessidade do acesso à natureza. Então, existem muitos projetos que foram feitos depois dessa pesquisa que trazem como premissa de projeto ter um healing garden, por exemplo. Ter aqueles pacientes que precisam de mais recuperação, eles ficam naqueles quartos que têm as vistas para esses healing gardens, por exemplo. Então, olha só que legal. A gente começa a ter um direcionamento muito maior e uma assertividade muito maior, com a possibilidade de embasar as nossas soluções de projeto. Quem já conhece a nossa metodologia sabe que o primeiro passo da nossa metodologia é começar de dentro para fora. E o começar de dentro para fora, ele vai para um mergulho interno de autoconhecimento, de entendimento de valores, de própria apuramento, não sei se até se existe essa palavra, da nossa sensibilidade. Então, a gente passa por isso no nosso primeiro passo da nossa metodologia, tá? E óbvio que daí a gente traz o Evidence-Based Design para embasar as nossas soluções de projeto. Então, ela tem muito esse jogo dos dois caminhos, que a gente não pode jogar fora tudo aquilo que a gente já construiu no conhecimento do campo da arquitetura, do campo do design. Tudo é válido, gente. Todo conhecimento é válido, né? A gente não pode simplesmente virar e falar: ah, não, então agora é só evidence-based design, todas as soluções de projeto elas serão embasadas, eu não vou usar mais minha intuição e tudo vai ser no racional e pronto. Não é assim, né, gente? A arquitetura ela não evoluiu assim. Então a gente precisa agregar os dois, tá? Você tem que ter um objetivo com o projeto, né? Até a Upalinanda, que é uma pesquisadora da neurociência aplicada à arquitetura, ela vai dizer que todo projeto é uma hipótese. E de fato, a gente está fazendo um projeto, a gente tem uma ideia com esse projeto. Talvez a gente não tenha muito claro qual é o objetivo que eu quero atingir com esse projeto. Mas a partir do momento que eu tenho um objetivo a ser atingido, eu já tenho uma hipótese criada. E aí, com essa hipótese criada, com esse objetivo, eu vou buscar um banco de evidências que vão embasar as soluções do meu projeto. Só que, mesmo assim, às vezes isso pode parecer vago. Vago no sentido de que, por onde eu começo?
Por isso que na NeuroArc a gente tem a trilha das variáveis ambientais, porque é justamente uma diretriz da onde você vai ver, quais pesquisas você vai ver, em que áreas do ambiente você vai ver essas pesquisas, e isso já dá um direcionamento para quem utiliza da nossa metodologia. Trazer a parte sensorial, então talvez você pode embasar as soluções do seu projeto em pesquisas que vão trazer essa parte da sensorialidade. Fez sentido? Eu acho que ele pode ser um direcionamento. Não que você trabalhar os sentidos humanos, você já está trabalhando o evidence-based design. Não, você tá embasando as suas soluções, daí sim. Você tem dados para embasar essas soluções, você já tem um direcionamento dizendo que talvez esse seja o resultado que você vai ter com ele. Daí eu acho que sim. Agora, só trabalhar a parte dos sentidos, daí não. Legal, embasou o projeto, desenvolveu o projeto, construiu o projeto, aí é hora de você voltar e analisar se deu certo a sua hipótese, né? Coletar os dados, ver se eles estão coerentes com a sua hipótese. Então, é o processo todo, e é esse processo que a gente tem também na NeuroArc. A gente tem todo esse caminho até chegar numa pós-ocupação para entender se isso foi efetivo ou não, se o seu objetivo com o projeto foi efetivo ou não, tá? Então, e inclusive eu vejo alguns caminhos para o evidence-based design, tá, gente? Você pode simplesmente fazer o projeto baseando em pesquisas já existentes. Você pode utilizar o desenvolvimento do projeto como uma pesquisa própria, então, embasando seu projeto, fazendo a pesquisa depois e publicando esses dados depois para que outras pessoas tenham acesso a isso. Então, é algo que ele pode existir em diversas complexidades e etapas, tá?